Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 19 do segundo livro dos Reis. Neste capítulo 19, a partir do versículo 20, o título diz assim: Isaías conforta a Ezequias. Isaías é o profeta e Ezequias é o rei de Judá, que ele estava em angústia porque o rei da Síria, Senaqueribe, estava afrontando o rei Ezequias, e por causa desta afronta e desta perseguição de Senaqueribe, o rei Ezequias mandou seus mensageiros falar com o profeta Isaías para que o profeta Isaías intercedesse a Deus e enviasse ao rei Ezequias uma palavra de conforto. Então, a continuação deste capítulo 19 é exatamente a mensagem que Deus fala através do profeta Isaías para o rei Ezequias, que ele não temesse Senaqueribe, o rei da Assíria. E ele continua falando, o profeta Isaías, para o rei Ezequias, o que Deus falou a respeito de Senaqueribe. Então, você continua ouvindo a partir do versículo 25. A mensagem de Deus para o rei Ezequias, como Deus estava se referindo em relação a Senaqueribe. Porventura não ouviste que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto é o que Deus estava dizendo que ia fazer com Senaqueribe. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai e plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então Deus agora consola o rei Ezequias e diz que Senaqueribe não vai de forma alguma invadir a cidade de Jerusalém. Ele não vai fazer o que ele estava planejando. O intento do seu coração ele não ia concretizar. Somos perseguidos, sim. O inimigo se levanta contra nós, sim. Mas Deus é o nosso libertador.
Deus é a nossa bandeira. Deus é o general de guerra que está à frente da batalha. E Deus nunca perdeu nenhuma batalha. Portanto, o rei Ezequias se estremeceu, se apavorou, mas Deus o confortou. Continuando a leitura do capítulo 19, versículo 35 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então este foi o fim de Senaqueribe, o rei que perseguia o rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria. Ezequias, rei de Judá. Ezequias adoece. Capítulo 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Então o profeta entregou a mensagem para o rei, mas ele ainda estava no pátio do palácio, e veio a palavra de Deus novamente ao profeta Isaías, para falar ao rei Ezequias, que o rei, quando recebeu a mensagem que ia morrer, ele virou para a parede, chorou e orou a Deus. Então Deus disse ao profeta: Volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Então o rei Ezequias ainda pediu um sinal ao profeta de que realmente ele iria sarar daquela enfermidade. E Deus atendeu e realizou o pedido do rei Ezequias. Eu vou parar no versículo 11 do capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Na próxima gravação você estará ouvindo a partir do versículo 12 do capítulo 20 do segundo livro dos Reis. Deus te abençoe.